Boa noite, a graça e a paz, amém? Ora a Deus, né? Estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor para adorar e glorificar o nome dele, amém? Diz a palavra do Senhor que somente ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, amém? O salmista Davi diz que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, motivo de alegria, satisfação, estar na casa de Deus e saber que, de fato, ele vai receber o nosso culto. A gente não vem assistir culto, a gente vai adorar, a gente vai dar o melhor de nós, o nosso culto ao Senhor. Amém? Ele vai receber. A gente diz assim, vou para a igreja assistir o culto. Não, você vai entregar o seu culto diante do Senhor. Vamos colocar de pé e vamos começar orando? Amém? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, que chegamos aqui para te adorar e te buscar na beleza da tua santidade. Nós te damos glórias, aleluia, por teus grandes feitos que tem realizado em nossas vidas, em nossa família, em nosso negócio, ó Pai, ó, nos filhos, porque sabemos que tudo procede do Senhor. Ó Deus, queremos nessa noite que tu te manifeste, ó Espírito Santo de Deus, manifesta esse lugar. Usa o pregador, os levitas, todos aqueles que vão ocupar esse lugar, que seja a boca do Senhor, que o Senhor esteja usando como instrumento nas tuas mãos nessa noite. Nós também abençoamos, ó Pai, cada um dos amados já chegaram e aqueles que estão chegando. Mas, acima de tudo, que tu guarde os seus familiares, que os teus anjos, ó Pai, guarde nosso lar, nossa casa, apartamento. Ó Deus, porque viemos aqui para receber do Senhor e também entregar a nossa adoração e louvor diante do Senhor. Ó Pai, como um culto de aroma suave das tuas narinas, assim nós queremos entregar o nosso culto. Por isso, ó Pai, que nós abençoamos teu povo e nós te glorificamos nessa noite e te exaltamos, porque tu és o nosso Deus. Muito obrigado, ó Pai. Oramos agora tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos abrir Mateus 6. Versículo 30 em diante. Mateus capítulo 6, versículo 30 até o versículo 34. Amém? Vamos colocar mais uma vez em pé em reverência à palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém? Mateus 6, versículo de 30 a 34. Diz assim a palavra do Senhor. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos? O que beberemos, ou com que nós vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o seu reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Pode assentar, queridos. Glória a Deus por isso. E essa passagem é uma passagem muito importante, quando Jesus ele fala que as pessoas estavam ansiosas, estavam com solitude, é uma nova vida, com solitude de ter uma vida diferente e muito ansiosa. Desde a época de Cristo existem pessoas tão ansiosas, né? E ele começa a explicar o poder de Deus sobre a vida das pessoas e de fato também a dependência que Deus quer que cada um possamos ter dele. Amém? Então, quando ele fala dessa questão não fiqueis inquietos, dizendo o que beberemos, o que comeremos, aqui a gente pode botar uma lista de mais coisas, né? Aqui hoje não é somente pela bebida, nem pela comida, às vezes é tudo isso,
mas às vezes tem coisas que a nossa própria mente fica procurando o que devemos nos preocupar. Não tem nada para se preocupar, mas fica procurando, né? Algo, ou até quando acorda de manhã, se desperta e parece que acorda triste, desanimado, por alguma coisa que não sabe nem o que é. Verdade? Então, tudo isso a palavra de Deus tem uma resposta. Deus tem uma resposta. Quando ele diz no versículo 33, que ele diz que buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Quando ele diz isso, é porque se a minha mente me ocupa com a palavra, com a oração, com a obra de Deus, com tudo que Deus tem, né, ao redor de mim, para que eu possa crescer, não somente espiritualmente, mas também emocionalmente, que é a alma nossa alimentada pela palavra. Então, quando nós buscamos isso, crescemos, aí ele diz que aí sim, aí quando nós descansamos nele, e se preocupamos só de agradar a ele, de buscar ele, aí sim, aí ele vai começar a trabalhar. Ele diz que, porém, agora todas essas coisas que vocês buscam, vocês estão preocupados, eu vou acrescentar na vida de vocês. Amém? Então, eu quero dizer para os queridos irmãos que ele disse que o que ele faz, o dia de amanhã, pertence a ele, porque ele diz que a cada dia tem seus problemas e seu mal. Os problemas de cada dia, se a minha mente e a sua for se preocupar, a gente não vai conseguir resolver. Então, é descansar nele, buscar o seu reino, e porém tudo vai ser o quê? Acrescentado. Amém? Eu quero começar dando essa palavra, porque a cada dia todos nós temos vários desafios a cumprir. E hoje a igreja passa pelo... eu como pastor e a igreja passa por um desafio muito grande, que é construir o templo. Amém? Nós já começamos, agora não vamos poder mais parar. Não tem como mais recuar. Amém? Então, uma responsabilidade pastoral, não. É todos nós. Amém? É todos nós a partir de agora. Vocês pegar junto comigo, agora vocês... Quem pôs a mão no arado, que não pode olhar para trás. Então, o desafio é grande, né? E nós estamos convocados a orar por essa obra e também ajudar naquilo que for possível. Amém? Então, mas não ficar preocupado com o que pode acontecer, que Deus já providenciou melhor para nós. Amém? Glória a Deus por isso. Então, nós vamos começar esse momento louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor e declarar só Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém? Vamos louvar o Senhor. Esse texto que o pastor leu é uma realidade de nossas vidas, nós devemos confiar, descansar no Senhor. Apesar de nossa vida ser tão corrida, tão cheia de compromissos, tão cheia de atividades para desenvolver, mas Deus tem provado a sua fidelidade para conosco, quando Ele sempre dá uma saída, sempre dá uma resposta, uma solução. Vamos louvar o Senhor com aquela música que diz assim: Deus cuida de mim, amém? Convido a todos a se colocar de pé para que sua voz saia mais bonita. Você veio a esse culto não somente receber da palavra de Deus, do renovo do Senhor, mas também a entregar o melhor do seu louvor, amém? Vamos louvar o Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, eu sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. De mim, eu amo a
sozinho por ser. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho por ser. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Quero ver só vocês cantar mais uma vez. Em nome de Jesus. A igreja. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Aleluia. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, cuida de você, cuida de cada um de nós. Aleluia. Porque Ele tem cuidado do seu povo. Amém. Glória a Deus. Queremos nesse momento agora, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, né? E queremos chamar o irmão Roberto. O Roberto hoje vai ser usado por Deus. Que Deus os conduza nesse momento, nessa palavra, e possamos receber o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Irmão Roberto. A graça e a paz do Senhor, irmãos, amém? Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 4. Enquanto eu localizo aqui nossa anotação. Você encontrou Hebreus 3, versículo 4. É o versículo que está aqui, irmãos, ó. Aqui nesse painel, aqui embaixo, né, temos esse versículo aqui, tema. E esse versículo que eu peço que você localize e leia junto conosco e juntos, para juntos assim, nos alimentarmos da palavra de Deus. O texto diz assim, você encontrou, amém? Amém? Mesmo sentado como você está, leia na sua Bíblia, que diz assim: pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Vamos repetir juntos? Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Pai, nós te agradecemos por essa semana que encerrou-se ontem, te agradecemos pela semana que inicia hoje,
Te agradecemos por tudo que temos vivenciado nesses dias, porque cremos que em tudo a Tua mão está conosco, porque cremos que o controle e a direção estão nas mãos do Senhor. Por isso manifestamos a nossa gratidão, ó Deus, diante de qualquer circunstância, porque sabemos que o Senhor é conosco, o Senhor é com a Tua igreja. Nós te pedimos, ó Deus, nesse momento em favor da Tua palavra, ó Pai. Vem nos alimentar com a Tua palavra, Senhor. Abra os nossos entendimentos espirituais para que possamos compreender em toda a profundidade, ó Deus, da palavra que o Senhor separou para nós, que estamos aqui nesta oportunidade, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos conduza, nos direcione, nos capacite, ó Deus. E que em tudo o nome do Senhor seja glorificado, porque só o Senhor é digno de receber todo o louvor e toda a adoração. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amado irmão, caro ouvinte, o que você está construindo? Nós lemos um texto da palavra do Senhor, que o escritor de Hebreus falava nesse capítulo 3. Ele fala a respeito da superioridade de Jesus em relação a Moisés. E ele começa a fazer algumas comparações. No versículo 3, que é o versículo antecedente a esse que nós lemos, ele diz, olha, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Nesse contexto em que ele está tentando ensinar para os seus leitores o quanto que Jesus é superior, a superioridade do ministério de Jesus, aquilo que Jesus veio fazer e fez em relação a Moisés. Se você se atentar bem, o livro de Hebreus, ele foca muito nessa questão, a respeito da superioridade de Cristo, do ministério de Cristo. Fala que Jesus é o grande sacerdote, etc. O livro de Hebreus aborda muito esta temática. E neste contexto, ele declara para nós que toda casa é construída por alguém, mas que Deus é o edificador de tudo. E eu e você, o que nós temos construído? Você já parou para pensar, sem sair aqui da nossa cidade, a quantidade de construções antigas, né, maravilhosas que nós temos aí, que duram aí desde que a cidade é cidade, por exemplo. Eu lembro aqui do Palácio dos Leões, uma construção bem antiga, tem o Forte Santo Antônio ali, que não está totalmente preservado, mas boa parte da sua estrutura estará ali, até parte dos canhões continuam ali. E coisas assim que ficam, né? Nós vamos passar por aqui e essas construções vão ficar. Já outras não. Tem até aquela brincadeira que as pessoas fazem, né, de uma maneira pejorativa, do asfalto sonrisal, né? Às vezes passa um asfalto na rua, vem a primeira chuva, tchau, acabou-se aquilo ali. É como se nunca houvera tido uma construção naquele espaço, naquele lugar. Eu e você, muitos de nós, temos certamente nos dedicado a construir algo. Uma carreira profissional, um patrimônio financeiro para si, para a família. Muitos têm se dedicado a construir uma reputação no meio, na sociedade, buscado uma fama, buscado algo assim. É aquilo que as pessoas chamam de legado, né? Tipo de legado, eu e você estamos de fato construindo. Que tipo de legado eu e você estamos de fato empenhados em construir, em alcançar, em deixar para as pessoas? Será que o legado, será que as construções que nós temos nos esmerado, que nós temos tentado deixar, que nós temos nos esforçado, que nós temos gastado tempo, será que são construções tipo a do asfalto sonrisal? Que na primeira chuva leva-se tudo e não fica uma marca, não fica algo
para a posteridade, não fica algo que de fato vai fazer uma diferença profunda, algo marcante na vida de alguém, na vida de um grupo, na vida de uma comunidade eclesiástica, na vida numa rua, em algum lugar assim. O que você tem construído? Qual será o seu legado? O que ficará de relevante daquilo que nós temos construído hoje, dos tijolos que nós temos alicerçado ou tentado alicerçar nesse momento para a nossa descendência, para a nossa igreja, para a nossa comunidade? Agora lá na região, não sei se eu sou pastor, lá em Buriti Bravo, no meio de Sertão Maranhense, do local da região que eu nasci, que eu vim, morreu uma missionária chamada Yara, pelo Covid. Missionária Yara foi uma das pioneiras do trabalho batista ali naquela região, como o pai da irmã Areli e outras. E ela faleceu agora. E o que ela fez, o que ela construiu a respeito da obra do Evangelho para o reino de Deus, é algo que vai ficar por muitas gerações. São igrejas, são congregações, são vidas que, não estou dizendo que ela fez tudo sozinha, mas que ela contribuiu consideravelmente para deixar essas marcas, para deixar essas construções que muitas vezes não são de tijolos, não são físicas, mas que se apresentam como um grande legado para aqueles que ficam, para aqueles que vão passar depois de nós aqui na caminhada por esse mundo. O construtor, irmãos, como diz a Bíblia, ele tem maior honra do que a obra construída. É interessante porque o texto bíblico diz que aquele que constrói tem maior honra do que a casa construída, do que aquilo que se buscou com tanto esforço, com tanta dedicação, com tanto dinheiro, com tanto tempo, com tantos recursos a fazer. Aquele templo ali, qual é a rua lá, pastor? V11. Qual o número? Número 13, rua V11. Aquela edificação ali, aquela construção, aquela casa, aquele templo, chame como quiser chamar, é algo muito importante. Mas olha que coisa bacana, que coisa que alegra, que deve trazer uma alegria para o meu e para o seu coração. Aquela casa, aqueles ferros, aqueles tijolos, não são mais importantes do que você que tem contribuído com aquela obra. Aqueles tijolos, aquele ferro, aquele terreno, aquele material, por mais que a gente pense, pô, custa muito dinheiro, a igreja se esforça, a igreja tenta se mobilizar, se empenhar em construir algo que é caro, custa um valor financeiro alto, mas ainda assim, aquilo ali não tem o mesmo valor, ou segundo o relato bíblico, não tem a mesma honra do que aquele que contribui com R$1, daquele que contribui com R$5, aquele que ora, aquele que ama aquela obra, aquele que decidiu no seu coração amar esse projeto da igreja, né? De construção do templo ali naquele lugar. Versículo 3 diz expressamente que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Porque o grande legado, irmãos, que a gente pode deixar, as grandes construções que eu e você podemos deixar nessa vida mesmo, não são os tijolos, não são o patrimônio físico, vamos assim dizer, mas a diferença que nós fazemos na vida das pessoas. O construtor é mais importante do que a casa, porque as pessoas são mais importantes do que as coisas. Por mais que a gente viva num contexto, num sistema, vamos assim dizer, que quase sempre valoriza mais as coisas do que as pessoas, que valoriza mais o que as pessoas têm do que as pessoas são, diante da Bíblia não mudou. Os valores da Bíblia permanecem os mesmos. Quem constrói tem mais honra do que aquilo que é construído, porque as pessoas têm mais valor, têm mais honra
diante de Deus, diante dos valores do livro sagrado, as pessoas valem mais do que as coisas. Por isso que o legado e aquilo que vai marcar, aquilo que eu vou deixar, que você vai deixar, que você pode deixar, que eu posso deixar, o que marca mesmo, o que vai interessar mesmo, é a marca que nós deixamos na vida das pessoas. E não as coisas, porque as pessoas são mais importantes do que as coisas. Construir um templo não é pelo templo, mas é pelas pessoas que serão abençoadas pelaquela construção. Construir uma casa, um edifício, um ponto de encontro de uma comunidade, não é porque aquele templo vai elevar o nome da Igreja Batista Shalom em Cristo, não. Mas é porque pessoas se reunirão ali naquele lugar. E o nome do Senhor Deus será glorificado, porque pessoas são mais importantes do que coisas. Porque aqueles que constroem são mais importantes do que aquilo que é construído, segundo a palavra de Deus. Por isso que eu e você deveríamos, nem sempre isso acontece, porque nós vivemos num mundo diferente, que tem outros valores, e como pessoas imperfeitas que somos, muitas vezes nós trilhamos ao caminho dessa forma, e não como deveria ser. Nós deveríamos gastar muito mais tempo para construir um legado na vida das pessoas, do que um legado de patrimônio, de coisas, e essas coisas assim. Porque, ao fim das contas, o que tem mais valor mesmo, diante de Deus, diante da palavra do Senhor, são as pessoas, e não as coisas. O que você está construindo o construtor tem maior honra do que a obra, e Deus é o edificador de tudo. Esse versículo que nós lemos, essa verdade é muito especial, porque não importa quem seja o construtor humano de algo, não importa quem é o pedreiro que vai construir aquele templo, importa, né? Mas até certo ponto. Até certo ponto já não importa mais quem é o engenheiro responsável pela obra, o material que vai ser utilizado, quem vai contribuir, quem não vai, qual é o pastor que vai liderar. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz, nesse versículo, capítulo 3, versículo 4, que Deus é quem edifica tudo. Deus é quem edifica tudo. E é nessa fé que eu e você podemos nos apoiar para nos engajarmos nos nossos projetos, nos nossos sonhos, inclusive aquele ali, e construir uma casa de oração para honrar e glorificar o nome do Senhor. Talvez a gente olhe, muitas vezes, e a gente não vê os recursos. E nós não vemos recursos. Talvez a gente olhe, muitas vezes, e não vê nem o construtor. Mas nós podemos, pela fé, com base na palavra do Senhor, crer que há um Deus que é o edificador de todas as coisas. Isso vale para qualquer situação, para qualquer projeto, para qualquer coisa que eu e você estejamos pretendendo construir. Se você é jovem e o seu projeto é construir a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, e talvez hoje você olhe para você mesmo, você se vê sem um bom emprego, ou sem emprego nenhum, talvez você olhe para você, você não vê ainda nem a pessoa, o homem ou a mulher com quem você vai trilhar esse projeto. Mas olhe para Deus, que é o edificador de tudo, de qualquer obra, de qualquer projeto, de qualquer construção. Ele é, e Ele já existe. E Ele já conhece esse anseio do meu e do seu coração. E por isso nele nós podemos confiar, porque Ele é o edificador de tudo, de todas as coisas, de todas as obras. Deus é o edificador de tudo. Olha, apesar de diferentes pessoas estarem construindo algo em diferentes lugares, em diferentes épocas, há um só Deus, todo-poderoso, irmãos, Criador dos céus e da terra, e Ele é que é o edificador de tudo. Talvez eu e você ainda não contemplemos, ainda não
a gente ainda não enxergue um projeto, algo assim, mas nós podemos enxergar um Deus que é o edificador de tudo. Muitas vezes, talvez para mim, não sei para você, mas para mim talvez o que falta muitas vezes é deixar que esse Deus gere no meu coração mais construções, mais projetos, mais sonhos, na fé de que Ele é o edificador de tudo. Então, muitas vezes, na minha e na sua visão, há um bloqueio a esse edificador, porque nós enxergamos os construtores. E aí, quando a gente olha para os construtores, a gente olha a questão humana. Aí começa a faltar na nossa cabeça recurso, tempo, condição, o saber fazer, não vai dar certo, não sei o que. Mas se nós passarmos a ter uma visão de que Deus é o edificador de tudo, e de que Ele é Deus, e de que Ele portanto Ele já existe, portanto Ele já conhece esse plano, Ele já conhece esse projeto, porque Ele é Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, que, portanto, se Deus, que é o edificador de tudo, está conosco no projeto, na obra, meus irmãos, vamos firmes, porque humanamente falando, faltam muitas coisas, mas pela fé, nós podemos dizer que não nos falta nada, porque temos o Deus que é o edificador de tudo. Vejam, por exemplo, duas construções na Bíblia muito, muito grandes, que foram feitas em tempos diferentes, em contextos diferentes. Por exemplo, a arca. A arca foi feita por uma pessoa, do ponto de vista humano, um construtor, chamado Noé. Mas a construção da arca não nasceu do coração de Noé. Não nasceu da mente de Noé. Não foi um projeto de Noé. Noé não tinha o conhecimento técnico para construir aquela arca. Mas o Deus edificador de tudo concebeu aquele projeto que foi comunicado a Noé. E aquele projeto gerado no coração de Noé vira uma construção extraordinária, não é? Que salva a humanidade, que preserva a humanidade de um grande dilúvio. Nós temos o templo, só voltando, a arca, de uma tacada só, Noé conseguiu fazer tudo certinho. Já com o tempo foi diferente, uma construção imensa, uma obra de engenharia e de arquitetura, e uma estrutura muito grande. O tempo já foi diferente, vai, não vai, começa, era para ser Davi, não foi Davi, aí quem vem terminar é Salomão, o filho de Davi. Vários construtores, mas o mesmo Deus, o edificador de tudo, porque Ele é Deus, Ele é quem edifica, Ele é quem edifica os nossos planos, Ele é quem edifica os nossos projetos, Ele é quem viabiliza, irmãos, as nossas grandes construções. Não são as nossas mãos, não é o nosso bolso, não é o nosso conhecimento técnico, que às vezes a gente nem tem mesmo, mas é Deus, o edificador de tudo. Aquele que edificou o templo por intermédio de muitas pessoas. Deus usou muitas pessoas, inclusive reis estrangeiros, no sentido de viabilizar recursos. Aquele que edificou a arca por intermédio do construtor Noé. É aquele que vai edificar aquele templo. É aquele que vai edificar os seus projetos, as suas construções, os seus legados, os meus legados que nós temos, que nós podemos nos dedicar a deixar para as pessoas. Voltando à pergunta inicial, o que você está construindo, irmãos? Eu fico a pensar assim, quantas coisas nós já deixamos de construir, quantos projetos não andaram para frente, na minha vida, talvez na sua, quando nós deixamos de alimentar, de acreditar no edificador de todas as coisas. Quando nós deixamos de crer de que o edificador de todas as coisas é, em certo sentido, suficiente. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E se Ele é o edificador de todas as coisas, Ele vai suprir o resto. E nós precisamos, e se está faltando algo
a obra andar, para a sua obra andar, para o seu projeto andar, para daquilo que nós estamos chamando aqui hoje de construção, para a sua construção andar, vê o que está faltando e pede a Deus o suprimento. É tijolo, é cimento, é fé, é coragem. Alguma coisa que está travada, peçamos a Deus, que é o edificador de tudo. Agora, e existe algo que talvez eu considere o essencial para a minha obra andar, para a sua obra andar, para a nossa obra andar. É que haja no meu e no seu coração, para que a gente permita que o amor por essa obra, por esse plano, por esse projeto, floresça em nossos corações. Que aquilo que Deus, que é o edificador de tudo, a sementinha que Ele plantou no meu coração, no seu coração, que isso se expanda, que isso aumente, que isso transborde, para que de fato a gente possa, a partir daí, que tudo mais seja suprido. É preciso que haja da nossa parte essa coragem, essa fé de que o Senhor Deus Todo-Poderoso não iria iniciar algo no meu coração, no coração do pastor, para ficar pela metade, para ser abandonado, para não ser concluído. Se fosse por causa dos construtores, eu e você, até poderia, mas existe o edificador. Antes dos construtores, existe o grande edificador, que é o Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes, eu imagino o templo está registrado na Bíblia, né? Quanto foi complicado muitas vezes. Tanto o templo quanto a reconstrução do templo. Você vai pegar ali Esdras, Neemias, né? Como foi difícil a oposição, as pessoas não... Muita gente se meteu no meio para atrapalhar. Reis, o rei da Pérsia que no primeiro momento deixou, depois impediu a obra de andar. Então a coisa é assim. Vai, para, dificuldade. Mas o edificador de tudo não deixou aquela obra cessar. O edificador de tudo... Imagine a situação de Noé, irmãos. Sozinho, construindo uma embarcação daquele porte, sem contar com a ajuda de ninguém, sendo zombado, tudo tranquilo, nenhum sinal de dilúvio, não havia sinal nenhum de dilúvio. E ele lá, porque ele sabia que existia porque quem edificou aquele projeto no coração de Noé não foi algo da cabeça dele, foi o edificador, foi o Deus Todo-Poderoso que semeou aquele projeto no coração de Noé, e ele não desistiu. Eu e você precisamos aprender também dessa forma, para que nós venhamos a colocar em prática aquilo que o edificador tem semeado em nossos corações. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Olhe para a sua vida e veja os legados que você tem deixado ou que você não tem deixado. É um momento assim que nós temos uma oportunidade diante da palavra de Deus dessa noite, para que a gente possa, para que nós paremos para pensar nas obras, as construções que nós iniciamos, mas que por algum motivo paramos, ou mesmo naquelas que nós sabemos que precisamos fazer, mas que sequer iniciamos, porque até aqui temos olhado para a falta de recursos, para a falta de tempo, para as dificuldades, para aquilo que se levantou em sentido contrário. Mas que tal a gente mudar um pouquinho o nosso foco e mirar no edificador de tudo? E no lugar de ver o que está faltando, identificar aquilo que é necessário prover, mas no lugar de reclamar e desanimar, apresentar a Deus. Olha, Deus, está faltando isso. Está faltando liberalidade, está faltando coragem, está faltando disposição, está faltando recurso, está faltando que determinada posição de alguém que está atrapalhando caia por terra. No lugar de desanimar, que isso seja uma motivação para nós orarmos mais e apresentarmos a Deus e assim dar continuidade a esses projetos, a essas construções que Deus tem colocado nos nossos corações. Você pode fazer isso, analisando a sua vida e pensando aí,
no tipo de necessidade que você tem nesse sentido. Uma oportunidade também para nós olharmos para a obra ali da V11, número 13. E orarmos e pedir a Deus que nos dê liberalidade, que nos dê amor, que faça com que esse projeto, que não é, individualmente ele não é de ninguém, mas ele é da Igreja Batista Shalom em Cristo, para que esse projeto, que o nosso coração transborde também naquele projeto, para que o meu e o seu coração esteja cheio de amor também pelaquela obra, de modo que cada um de nós nos sintamos construtores daquela obra, crendo que o edificador de tudo, que o Deus Todo-Poderoso vai prover tudo o que é necessário para que a obra seja concluída. Vamos orar. Senhor Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Nós te louvamos e nós te bendizemos. E nessa noite, diante da tua palavra, junto com os nossos irmãos, nós queremos manifestar diante de ti que nós cremos que tu és o edificador de tudo, Pai. E nós estamos te pedindo e clamando, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. Aumenta a nossa fé, Deus, para crermos nessa verdade, para aplicarmos essa verdade em cada projeto, em cada sonho, em cada construção que temos a fazer. Seja ela individual na vida de cada um de nós, seja na construção do templo ali da V11, número 13, Pai. Que nós estejamos amando cada sonho, cada projeto que o Senhor tem edificado em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas, ó Deus. De modo que nós não sejamos nós aqueles que vão impedir de que as obras que o Senhor tem apresentado, que elas sejam concluídas. Mas ao contrário, Pai, que nós sejamos teus construtores, ó Deus, dos teus projetos, das tuas construções, daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós fazer, ó Deus, de modo que em tudo o Senhor seja glorificado. Nos ajuda, Deus, a deixarmos um legado, ó Pai, para as pessoas. Nos ajuda, Deus, a nos dedicarmos a abençoar pessoas, a marcar positivamente a vida de pessoas, ó Deus. A construir, ó Pai, bênçãos e legados na vida das pessoas, no lugar somente de coisas e coisas, ó Deus. Em nome de Jesus, como igreja, como membros dessa igreja, nós te pedimos em favor daquela construção ali iniciada, ó Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja provendo os recursos necessários, que o Senhor derrame no meu coração e no coração de cada irmão, ó Deus, a bênção da liberalidade, ó Pai, para contribuir com aquela obra, para orar pelaquela obra, ó Deus, e assim vê-la concluída, para a honra e glória do teu nome, que é o edificador de todas as coisas. Por isso o teu nome deve ser sempre louvado e exaltado. Obrigado por tudo, Deus, que a tua palavra produza em nós frutos espirituais. É em nome de Jesus que nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, porque nós cremos que Ele é o único digno de todo louvor, de toda adoração, porque Ele é o nosso Salvador. Aleluia. Vamos louvar. Glória a Deus, santo, santo é o Senhor. Se você puder, coloque-se de pé em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego, pra seguir teus passos, e a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo ver brilhar a luz, para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo ver brilhar a luz, para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre. Pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte todos nós, vamos lá. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, para a glória do Senhor Jesus. É para a tua glória, Jesus. É para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Os amados irmãos, chegamos agora ao fim do culto, mas eu quero dizer para os amados irmãos uma coisa: o culto não finda aqui, né? O culto continua, nossa casa, nosso lar. A palavra de Deus diz que nós vamos adorar ao Senhor eternamente, verdade? Adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Então o culto, ele tem um culto doméstico que você faz na sua casa.
Ah, pastor, mas eu moro só, tem um devocional, né? Você faz só devocional, mas o culto continua. Amém? Então se coloque de pé agora, nós vamos encerrar, mas rapidinho eu vou dar um aviso, mas continua colocado de pé que vai ser rápido. Nós, vou falar daqui, nós já começamos a construção do templo, né? Já estamos com uma empresa que está dando aí suporte e amanhã vai ser feita a parte da fundação, né? Do templo. Eu quero para vocês orarem por isso, porque é um desafio, mas Deus está no controle. Já foi pregado aqui nessa noite sobre isso. Temos nosso culto quarta-feira à noite, aqui culto de oração, no presencial. Você pode vir, né? É muito importante nós estarmos orando aqui meio de semana. Amém, queridos? Esses são os avisos que eu quero dar. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, obrigado, Pai, por tudo aquilo que aconteceu aqui. Por tudo que aconteceu, pela Tua palavra, pelo louvor, pelo nosso culto dedicado ao Senhor. Receba, Pai, como aroma suave em Tuas narinas, Jesus. Receba nessa noite, ó Pai. Nós entregamos o melhor por Senhor nessa noite. E nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue agindo, operando no meio da nossa família. Restaure para a nossa família aquilo que está empatando, que está travando a ação do Senhor. Que o Senhor haja e opere, que haja um resgate do Senhor sobre nossas famílias, aqueles que ainda não te conhecem como o Senhor e Salvador, que Tu esteja alcançando, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que Tu esteja, Pai, abençoando os familiares. Que podemos declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ou eu e minha casa servimos ao Senhor. Que Tu passa, é o tempo de resgate, é o tempo de alcançar vidas para o Senhor, diante de tanta pandemia de medo ou do vírus, mas nós temos a palavra que sustenta, a palavra que leva as pessoas a perseverarem, e essa palavra é Cristo, é o verbo da vida, que veio resgatar, salvar, libertar o que havia perdido. Jesus, o Senhor da glória eterna. Essa é a mensagem que nós queremos pregar. Essa mensagem é que vai alcançar muitas vidas em nome de Jesus. Oramos agora, ó Pai, abençoamos Teu povo. Leva todo na paz, livre de incidente e acidente no trânsito. Coloca Teus anjos guardando nossa casa, nosso lar, nossa residência. Prospere os amados em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus, e que essa paz maravilhosa de Jesus esteja conosco, de agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe, meus amados. Dá seu assento para o irmão que está ao lado, né? Diz, irmão, Deus abençoe em nome de Jesus. Não pode tocar, mas pode abençoar, não pode? Deus abençoe em nome de Jesus.